Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do Componente de Língua Portuguesa. Nós vamos observar o que teremos na nossa aula. Aula 74, com o objeto de conhecimento, variação linguística e o detalhamento estrangeirismo. E a gente vai tentar entender como a língua, esse organismo dinâmico, continua agregando palavras ao seu vocabulário por empréstimo, por invenção, e vamos entender como isso funciona. Vamos à nossa aula. Se você é muito novo, provavelmente você já nasceu no ambiente digital, virtual, com um celular, um smartphone na mão, tendo redes sociais, falando com os amigos em mensagens instantâneas, e nascer nesse mundo tem as suas implicações. Você geralmente se adapta mais rápido a esse universo. Mas é importante a gente saber que nem sempre nós tivemos essa realidade dos ambientes virtuais. Antes o mundo era muito mais analógico, você tinha os telefones ligados por fio, você mandava cartas, telegramas, esses meios de comunicação um pouco mais demorados muitas vezes, ou menos eficientes. Você tinha que esperar a pessoa chegar em casa para você conseguir falar com ela. Por que eu estou falando disso? Porque com a inserção desse mundo digital, também a língua ela foi se modificando. A linguagem, de forma geral, ela foi se adaptando a esse novo universo, inclusive com a inserção de inúmeros termos que antes não faziam parte do nosso vocabulário. Então a gente tem aí a internet se desenvolvendo principalmente nos Estados Unidos, falantes da língua inglesa, e isso fez com que vários termos criados para se adaptar a esse universo, nomear coisas que até então não existiam, elas vão acabar se espalhando pelo mundo e tornando-se, no geral, um parâmetro, ou seja, aquilo que vai ser implantado na língua original. Eu tenho, por exemplo, a palavra internet, uma palavra muito simples que quando você pensa hoje em dia, a internet parece que já faz parte da língua portuguesa desde sempre, mas a internet não existe desde sempre. A internet se populariza principalmente ali na década de 90, início dos anos 2000, e nos Estados Unidos é muito natural você criar essas palavras a partir da junção de termos que já existem na língua e criam um novo termo. Agora, na língua portuguesa, a gente, no Brasil principalmente, temos a inserção desses termos na língua. Em Portugal é mais comum que eles façam alguma adaptação, uma tradução, muitas vezes, literal daquilo que a palavra significa. Isso tudo pode parecer um pouquinho confuso, mas a gente vai dar alguns exemplos de por que eu estou falando sobre isso. Afinal de contas, a nossa aula é sobre estrangeirismo. Acontece quando você pega, geralmente, emprestado uma palavra de uma outra língua, e essa palavra pode estar na sua forma original, na língua portuguesa, ou muitas vezes ela pode ser abrasileirada, aportuguesada. Abrasileirada porque o Brasil ele tem muito mais mania de fazer isso do que os portugueses. Bora dar uma olhadinha, então, num texto que vai ajudar a gente a entender como pode ser utilizado esse estrangeirismo. A nossa música, não vou cantar aqui para vocês, mas a gente tem a letra, que é o Samba do Approach, que já tem esse nome esquisito, né? O Samba do Approach. É do Zé Cabaleiro, o grande Zé Cabaleiro. Ele tem algumas letras fantásticas que ajudam a gente a entender um pouquinho o mundo, e esse é um exemplo perfeito de como nós muitas vezes inserimos palavras estrangeiras no nosso vocabulário. E ela começa com venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch, eu ando de ferry boat. Olha como essas rimas funcionam muito bem utilizando palavras que não são da língua portuguesa, né? Mas é comum que vocês ouçam essas palavras no seu dia a dia. Você pode não se dar conta, mas elas existem. É comum que você veja, por exemplo, se você for alguma rede social, algum restaurante, que eles têm o brunch, que é uma refeição ali entre o café da manhã e o almoço. Isso já está sendo bastante inserido no cotidiano brasileiro também. Muitas dessas palavras são. Continuando ali, a gente vai ver daqui a pouco um glossário sobre essas palavras, então não se desesperem se você não conseguir entender o significado num primeiro momento. Então eu tenho ali, eu tenho savoir-faire, meu temperamento é light, minha casa é high-tech, toda hora rola um insight. Novamente, né? Olha a qualidade aí do nosso compositor escrevendo rimas com uma outra língua, com termos de uma outra língua que são muito utilizados no contexto corporativo. Por exemplo, insight é muito utilizado.
Não costuma se falar nessa epifania, vamos dizer assim, uma tradução meio adaptada. Continuando a nossa letra, a gente tem lá: já fui fã do Jethro Tull, hoje me amarro no Slash. Minha vida agora é cool. Meu passado é que foi trash. Venha provar meu brunch. Aí nós temos o nosso refrão, né? Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach na hora do lunch. Eu ando de ferry boat. Continuando aí a nossa letra. Fica ligado no link que eu vou confessar, my love. Depois do 10º drink, só um bom e velho engove. A adaptação, obviamente, que a gente não vai ser a pessoa chata que vai colocar palavras em inglês desnecessariamente, mas tem algumas aí que você não consegue ter um equivalente no português, né? Então tem ali, fica ligado no link. Link é um termo que é estrangeiro, vem do inglês, e que nós utilizamos muito para se referir naqueles ambientes virtuais que você pode acessar a partir de um texto original. Agora, claro que ele vai brincar um pouco com essa ideia de utilizar palavras desnecessariamente, como my love, né? Em vez de dizer meu amor, e ele busca esse termo justamente para fazer a rima lá com engove. Então eu tirei o meu green card e fui para Miami Beach. Posso não ser popstar, mas já sou um novo rich, que seria o novo rico, né? Temos na sequência novamente o nosso refrão. Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch eu ando de ferry boat. E na sequência, mais alguns termos que também são muito utilizados, mesmo sendo estrangeiros no seu original. Eu tenho sex appeal. Saca só meu background. Olha a gíria aqui, né? Esse saca só. Muito adaptado a esse contexto informal, né? Como você estivesse numa conversa com algum colega, algum amigo. Veloz como Damon Hill, tenaz como Fittipaldi. E para terminar, a gente tem lá o não dispensa um happy end. Quero jogar no Dream Team. De dia um macho man e de noite drag queen. E aí nós temos o nosso refrão que volta com venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch eu ando de ferry boat. E você, obviamente, deve estar se deparando com essa letra e pensando, tá, e qual foi o significado de tudo isso? Eu não entendi. Pensem numa letra como alguém que está com dinheiro, que agora pode participar desse universo que nós não conhecemos dos super ricos, e ele toma esses termos para falar como ele está se adaptando a esse novo universo, o universo do americano, da pessoa dos Estados Unidos que também é rica, e agora ele pode fazer parte desse universo como um novo rico, como alguém que tem dinheiro. A gente vai voltar ainda ao samba do approach para falar um pouquinho sobre esses termos e o que eles significam, mas antes a gente vai tentar entender um pouquinho sobre o estrangeirismo. Então acompanhem comigo. Estrangeirismos, olha só os nossos exemplos aqui, essa nuvem de palavras que vocês com certeza utilizam e não se dão conta de que na verdade elas não são originais da língua portuguesa. Por exemplo, pendrive. Você com certeza fala aí o pendrive como pendrive, faz ali obviamente a adaptação para o português. Facebook, smartphone, WhatsApp, skate, milkshake, você utiliza essas palavras, não utiliza? Você já se pararam para pensar que elas na verdade não são da língua portuguesa? Quando você fala milkshake parece hoje uma coisa muito natural, né? Como se fosse um leite mexido, leite batido, se você fosse traduzir. Assim como selfie, né, que tem uma ideia talvez não traduzida para a língua portuguesa, mas que dá a ideia do eu, videogame, bullying, YouTube, shopping center, e aí nós temos o nosso desenho ali no no stress, né? A gente não usa muito no stress, mas já é também um mantra muito vindo dos países norte-americanos. Então o estrangeirismo ele tem essa ideia, agregar essas palavras ao nosso idioma, mas eles não são originais do Brasil, de Portugal, da língua portuguesa como um todo. Então o que é o estrangeirismo? É um termo usado para descrever palavras ou expressões que são incorporadas a uma língua. Então eu vou incorporar uma palavra à língua portuguesa. Ela não é originalmente de lá, ela vem de um idioma estrangeiro, então eu tenho essa ideia do estrangeirismo. Então, no contexto da língua portuguesa, os estrangeirismos são palavras ou expressões originárias de outras línguas que foram adotadas e incorporadas ao vocabulário do português. E por que isso acontece? Expliquei para vocês, porque às vezes se inventam coisas que até então
não faziam parte da nossa realidade, e os países que inventaram atribuem nomes com base na sua língua àquilo. Pode ser um esporte, pode ser uma dança, pode ser, no caso da internet, e óbvio que a gente não tem esses termos em língua portuguesa e a gente acaba adotando essas palavras que vieram de fora. Continuando, os estrangeirismos podem ser originados devido a diversos fatores. Falei para vocês, né? Os avanços tecnológicos, o intercâmbio cultural, esse contato entre as culturas diversas. Você acaba agregando pessoas que moram muito tempo fora e voltam, e isso acaba pegando entre determinados grupos. Comércio internacional também, por conta do nome de determinadas frutas que só existem num país, e você acaba adaptando a sua língua também, pode acontecer. E a influência, claro, de outras línguas. A gente costuma adaptar mais palavras da cultura que naquele momento é dominante. Então a gente via, num certo momento, agregar-se muitas palavras do francês, como quando o francês tinha mais influência global. Hoje a gente tem mais influência do inglês, em função da influência global dos Estados Unidos, que é falante da língua inglesa. Então eles desempenham um papel importante no enriquecimento do vocabulário e na expressão de conceitos específicos que podem não ter equivalentes exatos na língua receptora. Então eu tenho um determinado termo criado para determinado esporte, para um avanço tecnológico, uma fruta, não existe um equivalente na minha língua, então eu acabo agregando aquele termo. O que aconteceu aqui no nosso Samba do Approach? Olha aqui o glossário que eu prometi para vocês. O significado de algumas coisas. Tem lá o venha provar meu brunch do refrão, né? Que é a refeição entre o café e o almoço. É curioso, se você for parar para pensar em língua portuguesa, a gente não tem uma palavra para uma refeição entre o café da manhã e o almoço. Eu posso chamar de repente de lanche, ou uma coisa do gênero. E aí nós temos o sabe que eu tenho approach, que é o ter pegada, né? Por isso que é samba do approach, é saber encarar uma situação. E na hora do lunch, lanche é uma palavra curiosa, né? A gente toma lanche como se fosse aquela refeição da tarde, alguma coisa ali pela parte da manhã, mas o lunch, no inglês, é o almoço. E eu ando de ferry boat, que é uma embarcação que transporta veículos. A gente tem aqui o equivalente talvez à balsa, né? Mas talvez não caiba muito para o significado original. Na sequência eu tenho uma palavra que não vem do inglês, né? Eu tenho savoir-faire, que é o saber fazer, eu sei fazer as coisas. Meu temperamento é light. E hoje se usa muito em produtos, né? Ah, tal produto é light. Eu não digo que o produto é leve, eu digo que o produto é light. Um requeijão light, por exemplo. Porque tem essa ideia de algo que é leve, que não contém muitas calorias, no caso do âmbito da nutrição. Minha casa é high-tech. High-tech é algo que a gente usa bastante, né? O high-tech é a tecnologia de ponta, algo que está bem avançado. E toda hora rola um insight. Ter um insight é ter uma percepção repentina sobre alguma coisa. Nossa, eu tive uma ideia, eu tive um insight. Na sequência, nós temos palavras que não são, na verdade, adaptações, mas para vocês entenderem a música, né? Eu já fui fã do Jethro Tull, que é a banda. Hoje me amarro no Slash, que é o guitarrista de uma banda do Guns N' Roses, lá dos Estados Unidos. E aí um termo muito utilizado que é o cool, né? Minha vida agora é cool, é um legal. Claro que a gente não precisa estar usando alguns desses termos porque eles têm alguns equivalentes, mas tem pessoas assim que gostam de usar. Então minha vida agora é cool, ela é legal, e o meu passado é que foi trash, quando eu estava num momento difícil, né? Foi um lixo, foi ruim, foi difícil, passado trash. Na sequência do nosso glossário, eu tenho lá, fica ligado no link, que é um documento de hipermídia. Eu falei para vocês, né, que quando nós estamos num ambiente virtual, você está lendo uma reportagem, às vezes ele te dá um link para outra reportagem que complementa aquele assunto. É um link. Você clica no link e vai para alguma página. É esse documento de hipermídia. Que eu vou confessar my love. E a tradução direta de meu amor, esse tem o equivalente. Depois do 10º drink, esse aqui foi adaptado. A gente usa muito a palavra drink, que é a mistura de bebidas, né? Esse, de fato, foi incorporado pela língua portuguesa. Só um bom e velho engove, que é um remédio para mal-estar, porque, obviamente, ele depois do 10º drink, ele queria alguma coisa para o mal-estar que ele estava sentindo. O tempo todo é a música, ele vamos dizer assim, se vangloriando das coisas. Por isso ele diz ali que eu tenho sex appeal, eu tenho charme, o encanto. Saca só meu background, que é a experiência, então observa só a experiência que eu tive.
E aí nós temos 2 ex-pilotos de Fórmula 1. Fórmula 1 é sempre um esporte muito associado a uma elite, por isso ele faz essa referência, né? Ele veloz como Damon Hill e tenaz como Fittipaldi, ambos ex-pilotos de Fórmula 1. Na sequência, eu tenho aí não dispensa um happy end, que seria um final feliz. Quero jogar no Dream Team, que seria o time com os grandes astros do esporte. Para quem gosta de basquete, sabe que eventualmente os Estados Unidos pega as estrelas dos grandes times da NBA e forma lá o que eles chamam de Dream Team, que seria o maior time possível, o time dos sonhos. De dia, um macho man, vem lá da música macho man, homem viril, e de noite, drag queen, que é vestir-se de forma exagerada com elementos do sexo feminino. Como se ele dissesse, né, que de dia ele tem essa postura do homem de negócio e de noite ele quer a festa, ele quer exagerar, ele quer ir para balada, perfeito? Então agora eu acho que vocês entenderam um pouquinho mais do significado do samba do Approach, essa música do nosso querido Zé Cabaleiro, um grande compositor, tem aí letras incríveis que ajudam a gente a pensar um pouquinho a nossa realidade, ou realidade desses novos ricos, né? Tentando entender um pouquinho a cabeça dos novos ricos. Continuando então, vou falar um pouquinho sobre os tipos de estrangeirismo. Sim, há mais de um tipo de estrangeirismo. O primeiro deles é um empréstimo direto. Agora veja bem, a gente fala sobre empréstimo direto, depois a gente vai ver sobre as adaptações, mas é pensar que essas palavras estão o tempo todo mudando, tá? Muitas pessoas gostam de utilizar, inclusive, diretamente, né, no idioma original e outras preferem aportuguesar, né? No empréstimo direto, nesse tipo de estrangeirismo, eu tenho a palavra adotada na língua receptora exatamente da mesma forma que é utilizada na língua de origem. Então, eu vou utilizar as palavras com a sua escrita original, como elas são escritas no seu idioma original. Então isso significa que não ocorrem alterações significativas na pronúncia, ortografia ou forma da palavra. Então eu vou tentar falar ela exatamente no original inglês, no original francês, no original italiano. A ortografia, a forma que é escrita também, e a forma, todas elas permanecem as mesmas. Então, alguns exemplos comuns de empréstimos diretos na língua portuguesa são: eu tenho lá software, tentar dar o significado dessas aqui, tá? O software, que é a palavra inglesa que se refere a programas de computador e que foi adotada diretamente no português, sem alterações na escrita ou pronúncia. Então, as pessoas falam software, falam aí no original como se fosse esses programas, esses aplicativos. É diferente do hardware, que é o componente, né, a máquina. Temos aí jeans. No inglês é uma peça de vestuário, como uma calça jeans, né? E no português também jeans é utilizada sem alterações. A palavra e-mail a gente usa bastante, como originalmente em inglês, utilizada no português sem essas modificações significativas. Seria um endereço eletrônico, né? Um correio eletrônico. Por isso que tem o mail e tem esse E com traço que é característico dos ambientes eletrônicos. Aqui um pequeno glossário dessas palavras que se mantém na língua original. Apartheid, que vem lá do Afrikaner, o blues, que vem do inglês, o mignon do francês, mouse. Agora é curioso, no Brasil a gente usa a palavra mouse, mas lá em Portugal há quem traduza para rato. Então o mouse é chamado de rato, uma tradução direta. Os portugueses eles gostam muito, eles preferem, né? São muito protecionistas em relação à língua portuguesa, então muitas vezes eles traduzem. O office boy, carpaccio, chantilly, chip, café, diet, e-mail, fast food, laser, lingerie, marketing, online, outdoor, pedigree, réveillon, shopping center, short, show, Winchester, todas essas palavras se mantêm aí na língua portuguesa conforme elas eram escritas. Algumas eu acho que já pode até encontrar algumas adaptações, não é difícil encontrar aí algumas adaptações. Ao lado vocês podem identificar qual é a origem de cada uma delas. Então a gente falou sobre esse tipo de empréstimo. O segundo tipo de empréstimo é o por adaptação. E no caso do empréstimo por adaptação, a palavra vai ser adaptada para se ajustar ao sistema fonético, ou seja, a pronúncia na língua que vai pegar essa adaptação emprestada, ortográfico, ou seja, a escrita também vai mudar, e até o morfológico.
da língua receptora, ou seja, vou acrescentar sufixos e prefixos. Isso significa que a palavra sofre alterações para tornar-se mais compatível com a estrutura da língua portuguesa. Isso acontece principalmente com palavras que já estão há muito tempo, que já se tornaram parte, basicamente, da língua portuguesa. E talvez o exemplo mais clássico e tradicional seja da palavra futebol. Então, a palavra originalmente em inglês significa football. Por quê? Porque foot significa pé e ball significa bola. Então, futebol, quando você pensa aí que foi basicamente criado pelos ingleses, né? Se diz que o futebol foi criado pelos ingleses, então eles utilizavam palavras do inglês. O futebol, o pé na bola, né? Porque é isso que a gente compreende do esporte. Você tá ali, tem uma bola, você tem que chutá-la. E foi adaptado para o futebol em português. Se você for pegar jornal antigo falando de partidas, você ainda pode encontrar escrito futebol no inglês, mas ela já foi incorporada ao português, aportuguesada para futebol. Então substitui aí o foot, de pé, por foot, para se adequar à pronúncia e fonética do idioma. Algumas palavras, então, estrangeiras que foram adaptadas, eu tenho aí o balé, lá do francês, né? Virou balé, escrito da forma aportuguesada. O basquetebol, boxe, bangalô, virou bangalô. O beisebol, escrito aí também de forma aportuguesada. Back para back, biquíni, escrito aí com K, né? Foi adaptado também à língua portuguesa. Blackout, o bluff é o blefe, a mentira, né? Principalmente em jogo de cartas, por exemplo. E o bulldog, a raça de cão, para bulldog. Percebam então todas as suas versões aportuguesadas. A gente também tem aí buffet para buffet, champanhe para champanhe, chic para chique, alguma coisa que é chique, né? O cognac para cognac, clip, o chantilly para chantilly. Como eu falei para vocês, a gente ainda pode encontrar algumas dessas palavras escritas como original, mas a tendência da língua portuguesa, quanto mais se usa, é que consiga receber uma adaptação. Então, cricket, que vem lá do esporte, né? Principalmente era muito jogado na Inglaterra também, cricket, cocktail para coquetel, currículo, club para clube. Temos e-commerce, que é o comércio eletrônico, o delete, para deletar. Olha como curioso também que mexe com a morfologia. Eu tenho ali a palavra delete, to delete, que significa para a gente deletar. Porque deletar acabou se tornando a versão portuguesa. Eu deletei, tu deletaste. Então a gente tem essa adaptação que vai mexer também com o nível morfológico, o acréscimo de prefixos e sufixos. A gente tem outras palavras, né? Estresse, escanear, snob, esqui, flerte, folder, fax. E lá no fim a gente tem a palavra gang para gangue e o mais clássico que a gente viu, futebol para futebol. Todas essas palavras aí de alguma forma receberam a sua adaptação. Temos mais, temos ainda golfe, hambúrguer, handebol, olerite, iate, iogurte, jeton, jeep, lanche, líder, nylon, ping-pong, piquenique, poker, portfólio, pôster, premier, kitnet, quórum, ringue, recorde, surf. Recorde é um caso curioso, né? Porque nós temos aí essa ideia de record, de alguma coisa que foi gravada, de que ficou gravada, e nós aportuguesamos para recorde, que é quando nós registramos a quebra de algo, né? De alguma conquista, como por exemplo na natação. O esporte também, falei para vocês que é muito comum que nós tenhamos esportes que foram adaptados, surgiram em outro país. A gente tem o exemplo do futebol, do cricket, e aqui a gente tem o surf, que é a ideia do surf, né? Que é um verbo de como você brinca com as ondas, né? Aí nós temos a adaptação, o nome do esporte, surf. Sanduíche também, suéter, sutiã, tênis, teste, tarô, tiquê, whisky e lá voleibol e shampoo. E vocês viram que muitas dessas palavras são adaptações do inglês. Afinal de contas, é um país com um certo domínio cultural no mundo todo. Então, como tem esse domínio cultural, é comum que a gente tome muitas palavras. Mas a gente não tem só palavras do inglês, há também muitas do francês, do italiano. E aqui a gente tem um exemplo de algumas palavras do árabe.
Então observem comigo, palavras portuguesas de outros países. 10 palavras em português de origem árabe. Como assim, professor? A gente pegou do árabe? Exatamente, a gente pegou. Os árabes têm uma influência muito grande no Brasil. Vocês pensam que não, mas nós temos aí basicamente boa parte da população árabe fora lá dos países da Arábia no Brasil. Então eu tenho aqui, por exemplo, a palavra fulano, que virou fulano. Uma que vocês usam todo dia, arroz, vem do árabe arroz. A gente shabak para chaveco, azulej para azulejo. Inclusive os árabes, eles têm muita influência em Portugal, eles dominaram boa parte daquela região e isso fez com que essas palavras também fossem agregadas. A gente tem sufa para sofá, al-shakik para enxaqueca, açuque para açougue, babaga para papagaio, sim, é de origem árabe, almoxarif, almoxarifado e açúcar para açúcar. Posso ter pronunciado eventualmente alguma dessas palavras aí do árabe, porque não é o meu idioma mais conhecido de forma controversa, mas é aproximado aí do português, tá bom? E também muitas palavras do italiano. Os italianos possuem uma influência gastronômica absurda e por conta disso, por conta das comidas que muitas vezes eles criam ou criaram, a gente tem essa adaptação também de forma natural para a língua portuguesa. Temos a palavra artigiano, que virou artesão, gnocco, gnocchi, bagatela para bagatela, ópera para ópera, confete, de confete, palhaccio para a palavra palhaço, dueto, também muito em relação à música, né? Afinal de contas, a Itália também tem uma tradição na música muito forte. Squadrone para esquadrão, ricota para ricota, festino, festim, salsiccia para salsicha, gazeta, gazeta, tchau, com a despedida, né? Tchau, do italiano, imbróglio, e aí, enfim, né? Nós temos violoncelo, lasanha, mozzarella, essa é bastante interessante porque tem lugares que ainda colocam a escrita original, mozzarella, mas já existe também essa adaptação aportuguesada para a nossa língua, que é o mussarela com C cedilha. Bastante interessante, né? Te agrega muitas palavras. O Brasil ele tem também essa capacidade. Não tem só miscigenação em relação às etnias que compõem o país, mas também essa miscigenação linguística. Muitas palavras de fora, muitas palavras de diversos países que foram agregadas ao português. Não só por influência do Brasil, mas Portugal também sofreu um pouco dessa influência em função dos árabes, a proximidade com países da Europa, e a gente consegue ver nessa adaptação do nosso idioma. E agora, para encerrar, eu vou apresentar para vocês um site, vocês vão acompanhar aqui comigo, que ele fala justamente, ele tenta agregar essas palavras, fazer uma observação de quais palavras estão sendo agregadas à língua portuguesa. É justamente do Portal da Língua Portuguesa, que é o nosso dicionário de estrangeirismos. Então ele vai dar uma adaptação, uma apresentação, né, detalhada. Em muitas situações do cotidiano são utilizados em português palavras provenientes de outras línguas, que foi o que a gente falou, né? Como é o caso de aftershave, piquenique ou gueto. São palavras que inclusive a gente não comentou tanto, mas que também são adaptações. E estas palavras, a que se chama estrangeirismo, têm este nome por serem provenientes de outras línguas e serem escritas de acordo com a ortografia da sua língua de origem, em desacordo num ou em vários aspectos com a grafia, a morfologia ou a relação entre grafia e pronúncia do português. Então estas palavras, pouco mais de 1000, inclusive ele já registra aqui a quantidade que já conseguiram mapear, né? Um pouco mais de 1000 palavras da língua portuguesa são estrangeirismos, adaptações dos estrangeirismos. Representam menos de 1% do léxico do português registrado na Mortep, né? Nós temos então aí só 1%, nós temos 1000 palavras, mas que representam só 1% de todas as palavras do léxico de língua portuguesa. E no site ele fala justamente sobre algumas dessas palavras, né? Que os estrangeirismos são geralmente introduzidos na língua ao mesmo tempo que um conceito novo. Então, bang jump. A palavra bang jump, por conta de um conceito novo, né? Aquele esporte radical em que você pula na corda elástica em direção a um precipício. Então esse conceito ele é formado e a palavra surge, precisa ser adaptada. Então pertence a outra cultura, a palavra reggae também, muito interessante. E olha só, chega a um país de língua portuguesa e se o uso for suficientemente frequente, duradouro, é comum o aparecimento de um termo ou expressão equivalente,
como rato, dispositivo informático para mouse. Isso toma em consideração o conceito português, porque os portugueses traduzem mouse para rato. Os brasileiros não, os brasileiros costumam usar a palavra mouse. Então aqui fala bastante sobre essa ideia do estrangeirismo. Nós não vamos nos aprofundar porque a gente já sabe como funciona, mas só para a gente terminar, bora dar uma olhadinha aqui que ele tem a possibilidade de uma lista alfabética. Então ele vai listar várias palavras que foram agregadas ao português. Então tem ali abajur, diz que vem do francês, tem a sua adaptação e tem um equivalente, que seria uma tradução possível para ser agregado na língua portuguesa, um quebra-luz. Fica esquisito, né? Não são todos também que têm essa possibilidade, mas se vocês de repente estão sem nada para fazer, vou abrir aqui o portal da língua portuguesa, vou ver um monte de palavras que foram agregadas ao nosso idioma, perfeito? Então a gente falou um pouquinho sobre esses estrangeirismos, como nós podemos adaptar ou apenas pegar emprestado determinada palavra. Isso depende muito do contexto, depende muito também do uso que fazemos dessas palavras, perfeito? Eu vou encerrando por aqui, agradeço a presença de todos vocês. Como não há mais nada a ser explicado, a gente vai encerrando a nossa aula. Fiquem bem e até a próxima.